Salve, salve, santistas do Brasil e do mundo. Tá começando agora a resenha 35 e vocês são mais zica que o para-raio da Vila Belmiro. O negócio tá lá faz não sei quantos anos e não estoura, mas o bagulho é zica, já é o quarto raio que cai, se Deus quiser seja o quarto. Por mais que a gente não deveria estar, por mais que o time não jogou mal nos últimos jogos, eu tô aqui mais iludido do que nunca, pensando, será Rodrigo o novo raio da Vila Belmiro? Mas, pés no chão, vamos tentar não se empolgar tanto, mas é difícil. Bom, eu sou o Rafa, como vocês devem ter percebido, infelizmente o Gui não pôde estar presente hoje, mas eu vou tocar aqui o Resenha 35, porque o bagulho é zica e nós não pode parar. Então se você já está inscrito no nosso canal, deixa aquele like, compartilha, mostra para os amigos. Se você ainda não está, se inscreve aqui, ajuda a gente a saber que vocês estão gostando. E sempre que vocês quiserem, não se esqueçam, acha que tem que melhorar alguma coisa, bota nos comentários, fala o que vocês estão pensando, o que vocês acham que dá pra gente melhorar, porque a gente está se esforçando aqui, agora ainda Paulistão, a gente está fazendo os testes para quando tiver Libertadores, Campeonato Brasileiro, a gente trazer o melhor conteúdo do Santos para vocês aqui no nosso canal. Vou falar de vários temas hoje, o primeiro deles, a apresentação do Gabigol. Finalmente terminou a novela, Santos contratou o Gabigol. Então o que aconteceu foi o seguinte: o Santos pagou cerca de 1,7 milhões de euros para a Inter de Milão, que é equivalente a cerca de 6 milhões e meio de reais. E esse valor já está incluso o salário do Gabigol e o pagamento do empréstimo. E aí, além disso, o Santos vai pagar 50 mil reais por mês para a família do Gabigol como uma espécie de auxílio moradia. Então, também não entendi direito isso, porque o Gabigol já tinha casa em Santos e tal, mas de qualquer jeito, pelo que saiu nas notícias, dessa parte que o Santos pagou para a Inter de Milão à vista, o que vai representar o salário dele são cerca de 300 mil reais mensais, e significa que o Gabigol abriu parte de uma grande parte do salário dele. Dizem que ele abriu mão de cerca de metade ou até mais. A gente não tem essa informação, mas ele abriu mão de uma grande parte do salário dele para poder voltar para o Santos. E aí ele falou sobre várias coisas na apresentação, então perguntaram para ele se ia ser algo especial estrear contra o Lucas Lima, então, mas ele despistou, falou nada demais. Perguntaram para ele por que ele não deu certo na Europa, que a gente sempre fala que ele foi um cara com a cabeça de quem já era uma estrela, mas na realidade ainda era um garoto, ainda precisava conquistar o espaço dele, que ele era meio marrento, que é algo que, bom, é a percepção geral, né? É o que a gente imagina que tenha acontecido, mas ele acabou falando que foi algo mais do sentido de ele não ter oportunidades, mas que ele aprendeu muito como pessoa, que volta muito mais maduro. E de principal foi isso, né? Ainda foi até meio engraçado que fizeram uma pergunta interessante até pro Gabigol e pro Pérez, sobre aquele vídeo que escapou do Instagram da irmã do Gabigol, dele falando, mas se eles não pagarem, não sei o quê. Mas aí o Gabigol já respondeu pro próprio repórter que perguntou, se a sua empresa não te pagar, você vai continuar trabalhando? Bom, por mim eu respondo que não, né? Mas enfim, Gabigol tá de volta, já apareceu no BID, Boletim Informativo Diário, então juridicamente na parte de documentos ele já está apto para estrear pelo Santos. Lembrando que na quarta-feira e na quinta também, se eu não me engano, o Santos terá treinos fechados, então ninguém vai ter pista sobre o que vai acontecer. A gente já está lá com o chefe Lavá que acompanha os treinamentos com a gente. Então assim que liberarem alguma coisa nova, que tiver alguma coisa nova no CT, a gente vai falar aqui para vocês. A minha opinião sobre o Gabigol, acho que sim, ele deu errado na Europa por culpa dele, por talvez não ter sido o cara mais de grupo, não ter chegado com tanta humildade. Um exemplo que a gente sempre vê é quando o Neymar chegou no Barcelona. Quando o Neymar chegou no Barcelona, ele era 1000 vezes maior do que quando o Gabigol chegou na Inter de Milão. E o Neymar falou que chegou para agregar, para somar o grupo, para dar assistência para o Messi. E assim o Neymar conseguiu construir um bom relacionamento do Barcelona e começou com alguns jogos no banco, entrando. E aí foi conquistando o espaço dele e o resto é história. O Gabigol teve aquele episódio de ter saído do banco durante uma partida da Inter de Milão, e ele falou que se arrependeu dessa parte, mas enfim, isso é passado. Eu acredito que aqui no Santos ele está em casa, a torcida está com ele tá com a torcida,
e o menino da Vila, santista e cruel, vai pra cima. Espero que já estreie contra os Porcos, porque eu acho que ele vai dar trabalho esse ano e vai ser um cara muito importante pro Santos, muito importante, porque a gente sabe que ele é acima da média, ele cheira a gol, ele é moleque que é decisivo em clássicos, é decisivo em mata-mata, vai jogar a primeira Libertadores da carreira dele, então eu tô botando fé que o Gabigol vai dar uma ajudada monstra no time do Santos. Então a gente vai poder jogar com ele aberto de um lado, o Bruno Henrique do outro, então às vezes ele centralizado. Acho que são muitas opções que o Santos ganha, é uma baita qualificação que vai ter para o nosso elenco, então eu espero grandes coisas do Gabigol para esse ano. Outro tema que a gente não pode deixar de falar nesse resenha é o Vitor Ferraz. Cara, o Vitor Ferraz é um jogador que eu respeito muito no Santos. Ele chegou em 2014, chegou desacreditado, ninguém sabia direito quem era, e chegou com humildade, era reserva do Cicinho, né? Quem não se lembra do Cicinho, né? Corre, e cruzava a bola direto para a linha de fundo, mas foi um cara que também chegou a ser bom em uns momentos. E o Cicinho era o titular absoluto na época, e o Vitor Ferraz chegou aos poucos, foi conquistando o espaço dele, né? No final de 2014 jogou improvisado na lateral esquerda, para quem não se lembra. Acho que até no próprio Paulistão de 2015 ele chegou a atuar umas vezes como lateral esquerdo. Foi conquistando o espaço dele e em 2015 conquistou a posição com tudo. Acertava muitos cruzamentos sim, fazia lances importantes, era um dos pilares do time do Santos em 2015, em 2016 de novo. Aí algo que pra mim foi um acerto e um erro na época do Dorival, porque quando o Dorival começou a fazer uma movimentação que às vezes o Vitor Ferraz caía pelo meio, começou a confundir muito a marcação dos adversários. Foi algo que foi muito diferente, que deu muito certo. Porém, depois, ao longo dessa época do Dorival, começou a se tornar um pouco um vício, ele começar a cair muito pelo meio e deixar espaço nas costas. Algo que isso dava mais certo quando a gente tinha, por exemplo, o Thiago Maia, que conseguia fazer uma cobertura melhor, mas que muitas vezes quando essa cobertura ficava com o Renato, acabava ficando um pouco defasado, porque nem o Vitor nem o Renato são jogadores muito rápidos. E que sim, desde o metade pro final do ano passado, o Vitor Ferraz decaiu bastante, tem deixado um pouco mais de espaço na marcação, tem tido uma participação menos efetiva no ataque, e isso é verdade, e ele pode e deve ser cobrado por isso. Mas a torcida não pode começar a vaiar o cara com 15 minutos de jogo. Quando ele pegava na bola, vaiavam ele. Parecia que era o Robinho contra o Santos, o Ganso contra o Santos. E cara, ele tá lá vestindo a camisa do Santos. Ele tá honrando o manto. Tá jogando mal? Tá. Mas, pô, tem que respeitar um pouco o cara. Eu acho que, pô, pode esperar acabar o primeiro tempo, acabar o jogo e vaiar ele. Pode pedir pra ele sair nos comentários, no Instagram. Mas eu tava no estádio, eu fiquei muito decepcionado. Pra mim é inadmissível, durante o jogo, você tá vaiando um jogador do seu próprio time. É algo que, pô, não tem como. Tem que apoiar enquanto tá jogando, tem que apoiar e critica depois. Depois, pô, você gosta, você elogia. Você não gosta, você mete o pau. Mas durante o jogo tem que apoiar. E aí a gente separou aqui o texto que o Vitor Ferraz postou no Instagram dele, que para alguns santistas foi um bom texto, foi um texto que fez a galera dar mais uma chance para ele, né? Para quem, pô, até tava quase deixando de falar. Ele jogou metade do segundo tempo nesse jogo com o ombro deslocado. Quem já deslocou o ombro sabe a dor que é, sabe o sacrifício que é, e ele ficou em campo, tentou ajudar ao máximo, e olha só o texto dele no Instagram. Meus véi, primeiramente quero agradecer as mensagens de apoio e de boa recuperação. Jogo num dos maiores do mundo, e não pode ser de outra forma, tem mesmo que ter pressão, só os maiores vestiram essa camisa. Por isso, é a grande responsabilidade de vesti-la. Durante muitos anos fui aplaudido, elogiado e aceitei com prazer. Agora nas críticas e vaias também devo aceitar, assimilar e tentar melhorar. Vocês me conhecem e sabem que não me escondo, me comprometo a me recuperar e treinar como um monstro e voltar a ser o meu véi que vocês conhecem. O ano tá só começando, muita coisa mudou por aqui, por isso o pedido de paciência. Que vem muita coisa boa pra nós, Deus abençoe a todos. Então, cara, eu acho que o Ferraz merece essa chance da torcida, eu acho que ele vai conseguir ainda recuperar o futebol dele, o Jair é um grande técnico,
E como ele falou, começo do ano foram só 4 jogos. Então, pô, na Libertadores do ano passado, aquela época com o Levir, que o Santos ganhava, mas jogava mal, ainda até no final da época do Dorival, principalmente na Libertadores, nos jogos fora de casa, vocês vão se lembrar, quando o Santos não tinha jogada, não conseguia botar a bola no chão e dar 2 toques, quem fazia a saída de jogo do Santos era o Vitor Ferraz. Dava a bola nele, que ele batia no peito, ia, driblava o cara, acalmava o jogo. Então é um cara que eu respeito e que eu daria mais chances para ele. Acho que pode criticar, deve criticar, mas não pode vaiar durante o jogo. Bom, mudando de assunto agora, mas continuando na defesa do Santos. O que não tem muito o que falar, mas foi uma curiosidade, né? Eu não sabia, eu cheguei no Pacaembu, eu não sabia que a gente ia ter em campo Robson Bambu. Então, se você ainda não sabe por que é Robson Bambu, olha o tamanho do moleque, lembra um pouco o Jubal. E ele jogou porque o David Braz foi poupado, né? O David Braz já tinha 2 amarelos no campeonato. E se ele tomasse mais um amarelo, não ia jogar contra o Palmeiras, então foi poupado. O Gustavo Henrique ainda está se recuperando de lesão e o Kleber, para variar um pouco, está machucado. Teve uma lesão na coxa e então a gente contou com o Robson Bambu. Não deu para dizer nada se é um bom jogador ou não, deu bastante azar, porque num chute de longe de Ituano ele acabou desviando e enganando o Vanderlei. Mas é isso que tinha pra falar do Bambu. Kleber, tá na hora de começar a jogar um pouco, né? Pelo amor de Deus. Mas vamos falar agora um pouco de mercado da bola. Então, atualizar algumas situações, algumas negociações que já estão rolando há algum tempo. Então, o primeiro a comentar é o Zeca, né? Então, nenhum time do Brasil quis contar com o Zeca, porque ele até chegou a ficar muito próximo do Flamengo. Mas a questão é que ele ainda está em litígio com o Santos na Justiça. Então ele ganhou em primeira instância, né, ganhou o primeiro processo contra o Santos, que liberou ele para acertar com outros clubes, porém ele tem uma multa para times brasileiros de 50 milhões de reais. Então, supondo que o Flamengo contratasse ele e depois tivesse mais uma vez essa disputa na Justiça, né, o Santos tentando ir de novo na Justiça, e o Santos ganha, o Flamengo teria que pagar 50 milhões de reais para o Santos. E por causa disso, nem o Flamengo e nem nenhum outro time brasileiro quis contar com o Zeca. Por isso o Zeca agora já está negociando faz algumas semanas com o Girona da Espanha. E aí o Girona assumiria esse risco, né, de se o Santos ganhar na Justiça, o Girona pagaria a multa. O Girona, vale a pena destacar, que é um time que pertence ao City Group. Então é uma empresa grandona, né, que é do Manchester City e que que é dona do clube Girona. Então, pro Zeca, óbvio, seria zoado ele ir pro Girona, né? Um cara campeão olímpico, tinha um baita futuro, vai acabar no Girona, porém pode acabar sendo uma ponte para um time maior como o Manchester City. Mas, bom, ele que se foda no momento, né? Azar dele, agora vai ficar aí sem jogar e não vai dar em nada. Infelizmente tá pagando pelo que fez. As más escolhas na carreira inteira. Eu fico até triste de falar isso, mas Robinho acertou com o Sivasspor da Turquia e já na estreia dele o time perdeu. Então, Robinho, cara, ídolo eterno, gratidão eterna, mas só se fudeu, só fez bosta na carreira. Tinha tudo pra ser um dos melhores do mundo, pra ser, cara, um ídolo muito maior do que é, mas só fez bosta. A gente tem um vídeo no nosso canal falando só sobre isso. Mas é sempre bom lembrar, ó, Robinho forçou a saída do Santos em 2005 para ir jogar no Real Madrid. Tava no Real Madrid, começou a forçar a saída pro Chelsea. O Chelsea já tava para anunciar o Robinho. Aí o Manchester City fez uma outra proposta maior e ele foi pro Manchester City. Aí depois no Manchester City ele forçou a saída pro Santos. Depois que do Santos foi pro Milan. Depois do Milan estava em baixa, voltou pro Santos. Depois que voltou pro Santos de novo, podia ter renovado com o Santos, terminar a carreira aqui, quis ir para a China, depois voltou da China, quis ir para o Atlético Mineiro e agora tá aí pagando o preço, vai terminar a carreira jogando em um time pequeno da Turquia. Então, Robinho, te amo, você é meu ídolo, mas ó, tomou no seu cu. Bom, e a gente mostrou agora, né, o Zeca indo pro Girona e o Santos tá com problemas na lateral esquerda. A gente tá contando hoje no elenco com Romário e Caju. O Romário não foi tão mal, mas também não fez nada demais nos 2 jogos que jogou.
Aí entrou o Caju, cara, jogou muito mal os 2 jogos. Não tem como ser titular desse time, infelizmente. E aí a gente se lembra, né? Em 2015, o Santos vendeu Emerson Palmieri para Roma por 2 milhões de euros. Agora a Roma vendeu ele para o Chelsea por 29 milhões de euros, né? Então eles vão pagar agora à vista para a Roma 20 milhões de euros, 10 vezes mais do que a gente ganhou. E ainda se o Emerson Palmieri fizer um número de jogos, né, tiver a bonificação dele, vai ganhar mais 9 milhões de euros. Nessa brincadeira, o Santos vai ganhar cerca de 2 milhões de reais por ser o clube formador. Mas, porém, como ele não jogou no Santos todo o período que falam lá, acho que é de 12 a 21 anos, mais ou menos, a gente vai ficar com uma quantia proporcional, que é 2,5%. Mas é impressionante, né? A gente precisando de lateral esquerdo e tá aí uma grande promessa nossa sendo vendida. Pelo menos vamos ganhar um trocadinho. Bom, então agora vamos falar um pouco de possíveis chegadas, né? O primeiro nome que a gente vai comentar é o do Wesley. Porém, não tem muita coisa sobre o Wesley. O que foi noticiado foi pelo portal UOL, que eles disseram que o Wesley foi oferecido para o Santos pelo empresário dele e que a diretoria ia consultar o Jair. E se fosse o caso de o Jair querer o Wesley, o Santos ia tentar com ele um contrato de produtividade. Então vale lembrar que o Wesley foi revelado pelo Santos lá para 2008, 2009, né? Ele jogava como atacante. Aí ele foi emprestado para o Atlético Paranaense, voltou para o Santos em 2010, quando o Dorival colocou ele de volante. E aí foi o melhor ano da carreira dele. Ele jogou muita bola, era titular daquele time que encantou o Brasil, jogava demais, né? Pô, nunca vou esquecer dele fazendo aqueles 2 gols contra o Santo André na final do Campeonato Paulista. Depois o Santos vendeu ele para a Alemanha, e aí depois ele voltou para o Palmeiras, e desde então jogou no São Paulo, né? Passou por outros times, e foi muito mal em todos eles. Em todos eles teve problemas de disciplina, e em campo não correspondia. Então qual seria a minha opinião? Acho que até poderia dar uma chance para ele, ver no que dá, mas é algo que não é pra gente depositar as esperanças. E para vir um cara como o Wesley hoje teria que ser por um custo muito baixo. Não vale a pena um time que não tem dinheiro gastar dinheiro com o Wesley. E a mais provável chegada agora no Santos é o Lucas Zelarayan. É um cara que se sabe muito pouco dele, né? Ainda falei mal dele no último vídeo, teve cara falando nos comentários que assistia os jogos do Tigres, que assistiu o Campeonato Mexicano. Cara, a minha opinião é que assim, se ele fosse bom mesmo, o Tigres não ia querer se livrar dele. Ele tem os vídeos dele no YouTube que não dizem muita coisa, tem um ou outro lance um pouco mais bonito, mas nada demais. Porém, eu vou dar meu voto de confiança pro Gustavo Vieira, porque a gente já falou aqui algumas vezes, quando ele foi o diretor de futebol do São Paulo, ele trouxe alguns jogadores desconhecidos a um baixo preço, né, conseguiu alguns acordos legais. Então vamos torcer para ele dar certo, né? Não está confirmado ainda. E o que foi apurado pelo blog do Ademir Quintino, que leu que o próprio Ademir postou, foi assim: sobre Zelarayan está nas mãos do Tigre. Entre o Santos e o staff do jogador está tudo acertado, porém os mexicanos querem mais dinheiro. O Santos ofereceu $500 mil de empréstimo, o negócio tem que ser concretizado até quarta-feira, pois fecha a janela de contratações do México. Então, se for para vir o Zelarayan, vai ser anunciado em breve. E é um cara que, na minha opinião, é uma incógnita. Mas no momento que a gente jogou com o meio campo no último jogo de Vecchio, Matheus Jesus e Renato, tem que vir, tem que tentar e ver no que vai dar. Bom, e agora? Nosso próximo jogo vai ser contra o Palmeiras, lá no Ananias Parque. E aí, cara, não tem muito que a gente como discordar. O Palmeiras é o franco favorito para esse jogo. O Santos teve uma sequência difícil que foi mal na semana passada, né? A gente teve 3 jogos na semana, um na segunda, um na quinta e um no domingo. O Jair disse que a péssima atuação contra o Ituano se deve um pouco a isso. O time poupou algumas peças, então o David Braz e o Alisson foram poupados por terem 2 cartões amarelos e o Jair ter ficado com receio de eles tomarem o 3º amarelo e não jogarem contra o Palmeiras. Bom, aí além disso, o Vitor Ferraz é dúvida. O Vitor Ferraz teve uma luxação no ombro no último jogo, então é dúvida. O Bruno Henrique já está confirmado que não vai jogar, ainda está com o problema dele no olho.
E vamos ver então, né? O Santos jogou muito mal esse último jogo, mas estava com um time misto, né? Mas o titular não é tão melhor do que isso. A nossa expectativa fica pela estreia do Gabigol. E um último ponto que vale a pena a gente destacar desse último jogo contra o Ituano foi um público muito abaixo do esperado no Pacaembu, né? Reacende a discussão, Vila Belmiro, Pacaembu. Ainda sou a favor de cada vez mais jogos no Pacaembu, porém esse jogo realmente decepcionou. Foram apenas pouco mais de 11 mil pagantes, pouco mais de 13 mil presentes. Então tá na hora da torcida comparecer mais, seja na Vila, seja no Pacaembu. Tem que lembrar que é Santos e tem que comparecer. E bom, vamos ficar aqui na torcida, né? Torcida única, não vamos poder comparecer lá no jogo contra o Palmeiras. Vai ser o primeiro jogo do ano sem vlog. A gente até agora tinha feito de todos os jogos da Copinha, todos os jogos do Paulistão, mas dessa vez não vai estar tendo. E vamos ficar aqui na torcida, né? Vamos ver se a gente não consegue ganhar do time dos porcos lá. Se torcer pro Alisson caprichar na canela do Judas Lima. E é isso, cara. Resenha 35, finalizando agora. Espero que vocês tenham gostado. Infelizmente, sei que vocês gostam aí do Guizão. Pô, quem não gosta, aquele maior cientista que você respeita. Mas acho que pro próximo resenha o Guizão já vai estar de volta. Então não se esqueçam de ajudar a gente. Então se inscreve no canal, compartilha o vídeo, mostra para os outros amigos santistas para ajudar esse nosso projeto a crescer. Como eu já falei nos outros vídeos, a gente está testando muita coisa nova agora nesse começo de ano. A gente então, aproveitando que é Campeonato Paulista, teve a Copinha, estamos fazendo os testes, então a gente está tentando postar um vídeo de análise do jogo, um outro da resenha com as notícias. Então põe nos comentários o que vocês estão achando, coloca nos comentários o que vocês acham que a gente pode melhorar. E vamos trabalhar para fazer um trabalho cada vez melhor para a torcida santista, porque o torcedor santista merece. A gente não quer deixar o torcedor santista dependendo desses canais de televisão que não dão a mínima para o Santos, por isso que estamos fazendo esse trabalho. Estamos testando bastante coisa nova, testando os vídeos de análise depois dos jogos, os vídeos de resenha com as notícias. Então, cara, deixem nos comentários o que vocês estão achando, o que vocês acham que tem que melhorar, o que vocês gostariam mais de ver. Então, um quadro novo do resenha, vocês querem que a gente volte a fazer aqueles quadros mais antigos, Recordar é Sofrer, não sei, deem ideias, porque a gente quer fazer um conteúdo cada vez melhor. A gente quer que a partir de 2018, quando o Santista queira ver notícias, queira saber do time, não precise ficar 1 hora assistindo TV, vendo o cara falar de outros times, para poder falar do Santos. A gente quer que o torcedor santista possa vir aqui no nosso canal, porque a gente está se comprometendo, estamos fazendo um trampo, tá? Cara, não é fácil fazer isso aqui. Então, para ajudar a gente, o que vocês podem fazer é, cara, mostra para outros santistas, compartilha, se inscreve no canal, curte o vídeo, deixa o like pra gente. E é isso aí, não ia acontecer nada disso sem vocês, então, cara, agradecer demais todo mundo que tem ajudado a gente, seja com mensagens de apoio, seja mandando vídeos do interior, qualquer coisa já ajuda demais. Então, agradecer aqui por vocês terem assistido mais um vídeo. Esse foi o Resenha 35 e espero vocês nos próximos vídeos. Tamo junto, é o Santos.